Bom dia, amada igreja. Bom dia. Bom dia, Dudinha. Bom dia, tia Joana. Bom dia, pessoal de casa. Na falta da Rebeca, né? Bom dia, pessoal de casa. Só não falo alto como ela, né? Ela fala bem forte, bem alto. Que alegria, Dudinha, estarmos aqui juntas. Mas a maior alegria é o quê? Estamos com o pessoal de casa. Pensa só que alegria você estar com a gente mais um dia. Esse povo é fiel, não é? Isso mesmo. Esse povo é fiel. Que coisa boa, né? Termos essa fidelidade em buscar a Deus todas as manhãs. Isso é muito bom. Então, já que somos tão fiéis, né? De buscar a Deus, vamos iniciar o nosso culto com oração, pedindo a bênção do Senhor e a presença dEle. Vamos lá? Nosso amado Deus e nosso Pai, nossa gratidão a Ti, porque o Senhor nos deu a oportunidade de, mais uma vez, estarmos na Tua Santa Casa de Oração. O Senhor nos deu o privilégio de, mais uma vez, estarmos na Tua presença e imploramos, Senhor, que o nosso coração possa ser moldado, transformado, Senhor Deus, realmente possamos ouvir e meditar na Tua Palavra e tomarmos decisões para a nossa vida, decisões de reforma, de entrega verdadeira, que o Teu Espírito Santo possa realmente atuar dentro do nosso ser, Senhor. Imploramos a Tua companhia, a Tua bênção para esse culto que será prestado a Ti neste momento. Nós imploramos isso em nome de Jesus. Amém. E o amor de Jesus, Ele sempre nos faz contentes. E Ele sempre está conosco todos os dias. Nesse momento, nós vamos cantar o hino de número 238. Amor nos faz contentes. A gente tem um desafio tanto, né? Um texto bem grandinho para a gente decorar da palavra de Deus, mas a gente não fica desanimado não com o desafio, né? A gente vai lá e dá conta. E você sabe, pessoal aí de casa, nós já estamos no 38º texto que nós estamos decorando. Que bênção, né? Que coisa boa que o céu está nos ofertando, nos dando a oportunidade. E nós esperamos que você aí de casa esteja conseguindo decorar os textos também. Comenta aí, deixa um comentário, né, Duda? Se está conseguindo, se está tendo dificuldade, né? E aí a gente vai trocando as maneiras de como é que nós estamos fazendo também para decorar aqui e termos facilidade, né? Então, vamos falar o nosso texto. Qual é o nosso texto? João 9, do 20 ao 27. Muito bem. Vamos falar no 3? 1,
2, 3. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Profitai. Bom dia também para você aí de casa. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, igreja. Bom dia.
Amém. Nosso ano bíblico hoje, Carol, tem coisas maravilhosas, né? Sim. A manifestação do poder de Deus no homem. E quão grandes coisas o homem pode fazer com esse poder, na verdade? Realmente. Mas nesse momento agora é um momento muito especial, o momento da oração. E as pessoas que participam desse vídeo aí, né, em casa, ouvindo as mensagens, orando, pede oração. E uma dessas pessoas que tem pedido oração é a Anne Muniz. Ela pede oração pelo esposo dela para que ele volte para a casa de Deus. Nós acreditamos que o Senhor tem ouvido a sua oração e tem ouvido a nossa também, que nós vamos orar por ela, para que esse homem seja impactado com o poder de Deus e ele sinta a saudade do Senhor e volte para a casa de Deus. Também tem a Josefa Soares, ela pede oração. Ela só pediu oração, ela não falou o quê, mas nós vamos orar por ela também. Tem a Edna Silva, ela pede oração por ela e pelos filhos dela. E sabe qual é o único jeito de estarmos conectados ao Deus infinito? É através da oração. O Senhor diz que se inclina a ouvir a oração dos seus filhos. E nesse momento nós vamos fazer essa oração de joelhos. Vamos? Sim. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, de joelhos porque acreditamos no seu poder, Pai. Acreditamos que o Senhor tem ouvido as orações dos teus filhos, ó Pai. Em especial, eu coloco na tua presença agora, Pai, a Anne Muniz, Pai, que tem pedido oração para que o esposo dela volte à casa do Senhor, Pai. Que o Senhor possa despertar este homem, que ele possa estar sensível à voz do Espírito Santo, Pai. Que eles possam sentir saudade do Senhor e voltar para a casa do Senhor, Pai. Para que ele seja um conduto de esperança e salvação para outras vidas, ó Pai. O Senhor diz assim que o Senhor mesmo é aquele que completa a obra que o Senhor começou na vida de uma pessoa, Pai. Cremos nessa promessa e é por essa promessa que eu peço, Senhor, que o Senhor complete a obra que o Senhor começou na vida do esposo da Anne Muniz, ó Pai. Que esse homem possa ser um homem levantado, Senhor, para falar das boas novas do Senhor, levantado para testemunhar em todas as coisas, Pai. Assim como o Senhor levantou aqueles discípulos, ó Pai, que não eram nada e fez eles, Senhor, um espetáculo para o mundo inteiro, que o Senhor possa levantar esse homem, Pai. Que ele possa ser um alicerce para a família dele, para a esposa deles, ó Pai. Nós acreditamos no poder do Senhor de restaurar vidas, de atrair vidas, ó Pai. Então é por isso que eu coloco na tua presença, Pai, o esposo dessa mulher, da Anne Muniz, ó Pai. Que ele não seja, Pai, a mesma pessoa através dessa oração desse dia aqui, Pai. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração, que o Senhor possa ouvir a oração dessa esposa que tem clamado por esse homem, Pai. Nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor faz todas as coisas com perfeito, conforme a Sua perfeita vontade, Pai. Em nome de Cristo, nós cremos no Senhor. Amém. Amém. Senhor, venho aqui mais uma vez a Ti para colocar em Tuas mãos a Josefa e a Anne Muniz. Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor venha estar abençoando essas famílias, venha estar abençoando essas mulheres, venha estar abençoando também seus filhos e as ajudando para que elas nunca venham sair dos Teus caminhos, Pai. As abençoe para que elas venham estar fazendo a Tua obra de acordo com a Tua vontade. Lhe peço, Senhor, para que elas venham ser transformadas e tocadas por Ti e que o Teu Santo Espírito possa estar sobre elas, Senhor. E seja conosco, que agora estaremos compartilhando a mensagem da Tua Palavra e as abençoe para que ao elas receberem as bênçãos dessa oração e ao receberem também a mensagem, Pai, da Tua Palavra, que elas possam ser transformadas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o que estudamos hoje, Carol, nessa madrugada, na Bíblia? Nessa madrugada nós estudamos os Salmos capítulo 40. Nós estudamos Salmos capítulo 87, 88 e Atos 1. E no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso mesmo, o preparo dos 12, né? Exatamente. E lá no capítulo 87, prof, está falando sobre a cidade amada, que é a cidade de Jerusalém. Lá no versículo 3 do capítulo 87, diz assim: Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. E aí Deus vem falando um pouquinho sobre ela, dizendo que ela é a cidade em que Deus a escolheu. E no capítulo 88 vem falando sobre a alimentação de uma pessoa que estava ali aflita.
lá em Atos vem dizendo um pouquinho como é que foi para preparar os 12, que eles receberam o Espírito Santo, que eles receberam ali também um pouquinho que Jesus foi preparando eles, passando um pouquinho da mensagem, dizendo o que eles deveriam fazer. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais profundo através do livro Atos dos Apóstolos. E Jesus estava esperando esse momento, né? Que os discípulos fossem batizados pelo Espírito Santo para que eles pregassem a mensagem, né? E foi nesse momento onde eles foram batizados com o Espírito Santo que eles entenderam a grandiosa obra que estavam sobre a mão deles, né? E o Senhor poderia ter escolhido homens doutos, né? Sim. Homens inteligentes para pegar essa mensagem, os que estavam à frente lá do Sinédrio para pegar essa mensagem, mas o Senhor escolheu homens simples, né? Homens que não tinham estudos, que não eram tão eloquentes, e o Senhor escolheu essas pessoas. E ainda pescadores. E pescadores, alguns até tinham alguns estudos, mas a maioria deles não. Eles tinham convicção que Cristo viria, tinham a sua fé, mas não sabiam da grandiosa obra que estava na mão deles. Então o Senhor escolheu pessoas simples. Para que essas pessoas, esses 12 discípulos, pudessem ter sucesso na obra, eles podiam o quê? Clamar por poder do Espírito Santo. E o Senhor não ia usar nenhum meio humano para que o Evangelho seria pregado, para que esses discípulos, né, entendessem a grandiosa obra. Apenas o poder de Deus seria manifestado nesses homens, e eles seriam um conduto do poder de mudar a vida das pessoas, poder de transformar, restaurar e resgatar vidas, né? Sim. E o Senhor se colocou como o maior professor de todos os tempos para instruir esses homens, né? O Senhor se colocou como o tutor deles. Então o Senhor mostrava para ele tudo que eles tinham que fazer, e o Senhor era um grande líder, né? Tudo que o Senhor fazia, ele mostrava, olha, vocês têm que fazer assim. Ele não era simplesmente um professor que mandava fazer, um instrutor que mandava fazer. Então ele fazia para que os discípulos copiassem nele. E qual era a grande escola de Deus? A escola do Senhor era quando ele estava ali junto com eles, e eles viam a reação de Jesus. Então, quando Jesus reagia diante daquela situação, eles saberiam como reagir da mesma forma que eles viram Jesus reagindo. A grande escola de Deus era a natureza, né? A natureza era por meio da natureza que o Senhor ali mostrava para eles o que eles tinham que fazer, e o Senhor aproveitava toda a oportunidade que tinha para tirar lições espiritual. Eu sempre me lembro do Léo, quando está fazendo a oração ali, ele fala, agora nós vamos para a grande escola do Senhor. E ali eles tiravam lição. Então, a grande escola de Cristo para os discípulos era a natureza. E todo momento era um momento oportuno para que eles aprendessem mais de Cristo. Então, o Senhor usava esses meios para que eles aprendessem, né? Uhum. Eu tenho um comentário. Joana tem um comentário? Essa parte falou muito ao meu coração, porque o estudo de hoje disse que a maneira como Jesus ensinou os 12 não foi apenas falando o que eles deveriam fazer. Ele dizia, segue-me. Ele falava para os discípulos segui-lo. E no seguir envolvia acompanhar toda a vida de Jesus. Dormir como Jesus dormia, a hora que Jesus dormia, a hora que Jesus acordava, comer como ele comia. Era viver a vida do jeito que Jesus vivia. Então ele disse, vocês vão viver a minha vida, vocês vão me observar e vão viver comigo. E aqui diz que por muitas vezes eles ficaram cansados junto com Jesus. Eles andaram para cidades para pregar e passavam o dia todo pregando com Jesus. Diz que eles viram Jesus em todos os aspectos da sua vida. E aquela vida que Jesus vivia foi implantada dentro deles. E isso é discipulado. É você viver junto com o seu discípulo e dizer, olha, você vai viver a minha vida e depois você vai andar com suas próprias pernas, mas você aprendeu isso, isso está dentro de você, está dentro do seu sangue. E quando Jesus subiu aos céus, nós vemos que, nós vamos estudar sobre o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, mas vocês vão observar que a vida dos discípulos realmente se tornou a vida do Mestre. Eles se tornaram tão abnegados quanto o Mestre. Eles chegaram a ponto de dar sua própria vida, como o Mestre deu. Então, o segue-me de Jesus funciona mesmo. O segue-me de Jesus realmente tem êxito.
O interessante disso, de Jesus orientar e instruir os discípulos, é porque ele fazia assim, ó, eu vou fazer e depois vocês fazem. Olha como eu faço para que vocês depois copiem também, né? Então, um grande líder, ele mostra como faz, ele faz para que outros também possam fazer. E era assim que Jesus discipulava os seus discípulos, né? Sim. Ele fazia para que depois eles fizessem também. Porque chegaria um tempo que Jesus não estaria mais com eles, mas eles saberiam fazer. Então, a grande parte do discipulado é que ele faça também, para que o outro copiem, né? E a grandiosidade disso tudo é quando Jesus nomeou os 12, subiu ali no monte para nomear os 12, quem estava ali esperando tudo aquilo, com toda alegria, com toda ansiedade, o céu. Né? A decisão de nomear os 12, a decisão de chamar os 12 para fazer parte dessa grandiosa obra de Cristo, foi uma decisão não só tomada pelo Filho, foi uma decisão tomada também pelo Pai, pelo Espírito Santo. Então o Senhor estava ali esperando e acreditava que aqueles 12 discípulos iam realmente levar a mensagem para as pessoas, né? Sim. E o maior trabalho, que grandioso trabalho que os discípulos estavam sobre a mão deles, né? Era só menor do que o trabalho que o próprio Jesus fazia. Imagina o trabalho de você alcançar corações sem esperança. Imagina o trabalho de você levar a esperança para as pessoas que estão numa vida de culpa, de miséria, né? Onde pensam que não tem mais esperança, que aquilo ali é o fim da vida deles. Onde você vê transformações, né? Onde você vê transformações. Onde imagina um drogado não ser mais um drogado, uma prostituta não ser mais uma prostituta. Paulo que matava, agora não matava mais. Isso mesmo. Então a obra, essa é a maior obra que o mundo pode ter, né? Embora não seja reconhecido por algumas pessoas, mas o poder de transformar e restaurar a vida era a obra que os discípulos tinham em suas mãos, né? Uhum. Também o Senhor Jesus veio o quê? Quebrar o preconceito. Essa obra que tinha que ser feita, essa obra que estava na mão dos discípulos, na mão de Cristo, não era somente para os judeus, Carol. Você pode falar para nós um pouquinho sobre essa obra de quebrar o preconceito que Cristo tinha? Então, porque naquele tempo muitas pessoas não se misturavam por conta de onde moravam e tal. Então Jesus veio quebrar isso, porque a mensagem não era só para os judeus, mas também era para os gentios, era para as outras pessoas também. Então ele veio mostrar que ele não é o Deus só de um povo, mas de toda a nação. Isso sim. Isso veio quando ele foi lá com a mulher samaritana, Sim. Quando ele encontrou com várias pessoas. Então Jesus veio mostrar, olha, o que vocês têm que pregar não é simplesmente só para vocês aqui, são outras pessoas que têm que ser atingidas, assim, né? Você lembra quando a mulher samaritana chegou até Jesus? Ela acreditava que ela já tinha um preconceito, né, estabelecido sobre aquilo ali, mas ela não tinha um coração aberto para aquela mensagem e o Senhor veio quebrar isso. Né? E o Senhor falou assim, eu não procuro quem está adorando naqueles montes, os outros, eu procuro verdadeiros adoradores. Não importa se é em Samaria, se é nos judeus, eu quero alcançar todo mundo. E esse deveria ser o desejo dos discípulos também, né? Aham. Deixa eu ver. E esses discípulos, como eles eram? Eles tinham seus defeitos de caráter, né? Uhum. Eles eram limitados, eles tinham seus defeitos de caráter, mas Jesus escolheu eles. Assim como nós somos pecadores, temos os nossos defeitos, mas o Senhor quer investir em nós. O Senhor confia, né, em nós uma grandiosa obra. E a oração de Cristo constantemente era para que eles fossem renovados, buscassem santidade na vida deles, né? Então, embora eles eram limitados, embora tinham seus defeitos de caráter, o Senhor confiou a obra neles, porque o Senhor acreditava na transformação da vida deles. Como diz nosso irmão João Pedro, né? Ele sempre diz que se Jesus chama, ele capacita. Então, Jesus chamou os discípulos e assim ele começou a os capacitar para essa obra. E o Senhor também abriu para eles, falou para eles o que eles iriam sofrer ao aceitarem este chamado, né? Você pode falar para nós um pouquinho sobre o que Jesus falou que estaria, né, na mão deles, o que eles sofreriam em aceitar esse chamado? Sim, é tanto que aqui na página 21 do capítulo do livro Atos dos Apóstolos, diz assim: não os enganou com falsas esperanças. E ele falou como se fosse no livro aberto, né? Ele falou ali o que é que estaria acontecendo. Ele não falou, venham a mim que vocês não vão ter dores, vocês não vão ter sofrimentos, vocês vão viver uma vida assim tranquila. Não, ele falou, vocês vão sofrer.
Mas só que ele também deu uma esperança para os discípulos. Ele falou, mas eu venci o mundo. Aí ele falou, mas eu venci o mundo. Vocês têm de bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Então, assim como ele venceu, os discípulos também venceriam. E o Senhor disse que eles fariam uma obra maior do que a de Cristo. Sim. Mas em que aspecto os discípulos fariam uma obra maior do que a de Cristo? Não por conta dos milagres, não que eles teriam um poder maior, mas por conta que eles teriam mais tempo para pregar o Evangelho e por conta disso, eles também teriam o Espírito Santo e estariam sendo guiados por Cristo e pelo Espírito Santo. Então, nisso seria uma obra maior. E é tanto que até os dias de hoje é pregado. Jesus passou 3 anos aqui na Terra pregando o Evangelho e nós pregamos até os dias de hoje. Isso mesmo. E em todo tempo o Senhor tem levantado pessoas, né? Para pregar o Evangelho. Assim como Ele levantou os discípulos, em todo tempo o Senhor tem levantado pessoas para pregar o Evangelho. E são pessoas totalmente assim, olhando você, fala assim, são falidos, é um projeto falido, mas mesmo assim o Senhor tem investido, né? Então, em todo tempo o Senhor tem investido em um para levar a mensagem. O Senhor investiu em Ellen White, né? Ela não sabia escrever direito, mas o Senhor investiu nele. E geralmente o Senhor tem escolhido essas pessoas porque o Senhor instrui, o Senhor educam essas pessoas para quê? Para que elas sejam realmente um espetáculo para o mundo. E falar, como você sabe disso tudo? Você não passou pelas maiores faculdades? Quem foi seu tutor? Quem foi seu instrutor? Então Cristo escolhe essas pessoas realmente para que se manifeste o poder dele. O poder de alcançar outras vidas, né? Pessoas que a gente olha assim e fala, não, essa daí não. Porque, tipo, Jesus não passou pela escola dos dos rabinos e também os discípulos também não passaram por essa escola para poder serem doutorados, letrados. A irmã White, ela também não teve esse estudo, né, que muitas pessoas tiveram. Mas olha quantos livros, quantas coisas já aprendemos. Até mesmo a ciência usa os livros da irmã White para poder estudar algumas coisas. Então isso é muito interessante. O que muda é que essas pessoas se colocaram no poder de Deus, nas mãos de Deus, né? Decidiram ser realmente instruídas por esse poder de Deus. E o Senhor realmente fez dela um impacto para o mundo, né? Para que outras pessoas fossem impactadas com esse poder. Então, o que nos impede de sermos nos apoderar desse poder que está em Cristo? Apenas nos decidimos colocar na mão desse Deus e ser instruída por eles. Que todas as partes da minha vida sejam realmente instruída por Deus. Se você deixa que o Senhor seja dono da sua vida, como os discípulos permitiram, né? E ainda mais depois do batismo do Espírito Santo, Sim. onde eles tiveram convicção da grandiosa obra que estavam sobre as mãos dele. Como Ellen White também falou assim, que grandioso poder eu posso ter se eu me colocar nas mãos do Senhor. É esse mesmo poder que o Senhor está te dando hoje, é esse mesmo poder que quer ser manifestado através da sua vida, né? E ainda hoje podemos receber o batismo do Espírito Isso Santo. Mesmo. Só basta a gente pedir para o Senhor. Todos os dias o Senhor quer que nós pedimos o batismo do Espírito Santo. E o nosso irmão Léo quer comentar? Bom dia. Chico está muito fraco. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Nossa, como eu enchi meu coração durante o estudo dessa madrugada. Gente, vocês têm noção a majestade do céu ali no meio dos discípulos? Aquele que fez o universo, aquele que me fez e te fez também. Para pensar nisso. O Senhor Jesus, Ele ali conhecia eles completamente, as suas debilidades, as suas dificuldades. Jesus lia os pensamentos, tudo. Como é que pode o Senhor Jesus escolher os 12 para uma obra muito importante da história da terra, que era pregar a mensagem? O Senhor Jesus, ao trabalhar com eles para educar, fortalecer eles, porque assim quando Jesus fosse, eles iam ser batizados pelo Espírito Santo para pregar a mensagem, aquilo que Jesus estava ensinando para eles. E isso encheu meu coração, porque como é que pode, como as meninas comentaram ali na frente, Jesus escolher pessoas totalmente sem capacidade, sem letrado, mas Jesus conhecia o que tinha dentro da alma deles, do coração deles. Isso que é importante para nós. Como é que pode Jesus, o Criador do universo, Criador, como era que Jesus falava? Eu fiquei pensando ao estudar
a voz de Jesus falando com esses discípulos. Como era que os discípulos ficavam? Acho que eles ficavam assim, ó. Tudo assim, cheio de a voz de Jesus falando com eles, ensinando, instruindo eles a fazer uma obra muito importante, que hoje está otorgado para mim e para você, passar avante a mensagem daquilo que Jesus queria falar para os discípulos. Louvado seja Deus, porque isso encheu meu coração esta manhã. Que possa ter enchido seu coração também. Que Deus te abençoe. E agora esses homens tão simples, que eram tão simples e não sabiam praticamente nada do poder que estavam sobre a mão deles, agora se tornaram homens de muita influência, né? Homens de eloquência, a qual o Senhor havia instruído e educado, e milhares de pessoas estavam sendo alcançadas através da influência desses homens, né? Do poder de Deus manifestado na vida deles, né? E agora eles curavam, eles libertavam, através do poder de Deus, restauravam vidas, e muitos deles eram até confundidos pelo próprio Cristo. Tão semelhantes eles eram agora com o caráter de Cristo, né? E o interessante é que o fato deles serem humildes não impediu a influência deles. Isso mesmo. Na página 22 diz isso, no parágrafo que começa, como representantes de Cristo, aí no meio dele fala assim: o fato de serem homens simples não deveria diminuir-lhes a influência, antes incrementá-la, pois a mente de seus ouvintes devia ser levada deles para o Salvador, que, conquanto invisível, estava ainda operando com eles. Então eles eram simples, mas mesmo assim eles não perderam a influência nos homens, porque Jesus já não estava entre eles, mas o poder de Cristo ainda se manifestava através desses homens. E as pessoas eram alcançadas por esse evangelho. E aqui também relata, prof, que eles deveriam trabalhar como Jesus também trabalhou aqui na Terra. E que eles deveriam buscar forças em Jesus, porque buscar força em Cristo, para que assim eles pudessem fazer o trabalho que foi a eles Empenhados. Ah, sim. O trabalho que foi a eles desempenhados. Então eles deveriam fazer isso não com a força humana deles, mas sim com a força celeste. Mas hoje ainda podemos fazer assim como eles fizeram. E a grande necessidade de Cristo hoje é que Ele encontre pessoas que sejam dispostas a ser realmente esse conduto de Cristo, né? A grande necessidade de Cristo é que Ele esvazie dele em nós, né? Derrame em nós a graça, o poder, a ousadia de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero da tua força, Senhor, e ser realmente um discípulo seu. O Senhor está pronto para despertar pessoas, realmente para ser um com Ele, como Ele era com o Pai, né? Para que levem a mensagem às pessoas, realmente para que nós conclua a obra que o Senhor começou na vida de cada um. E que nós sejamos esses discípulos dispostos a receber esse poder, dispostos a receber o Senhor como nosso instrutor, dispostos a receber o Senhor e o poder dele para que outras pessoas sejam alcançadas, ser um conduto de salvação e esperança para esse mundo tão miserável, não é verdade? Sim. E para finalizar, nós vamos fazer uma oração. Ora. Sim. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, no estudo de hoje aprendemos que através do Senhor, através do Espírito Santo que o Senhor pode estar nos concedendo, nós podemos fazer o mesmo trabalho que o Senhor e os discípulos fizeram. Senhor, estamos aqui nos entregando a Ti, dizendo a Ti que estamos dispostos, Pai, a sermos pessoas capacitadas por Ti para pregar o Evangelho. E que através de nós sermos instrumentos do Senhor, através daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, que milhares de pessoas possam ir para o Teu reino, Senhor. Sabemos que há pessoas sedentas de Ti e por isso lhe pedimos para que o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre nós. Obrigada por essa manhã, obrigada porque temos mais uma vez a oportunidade de pedir a Ti o batismo do Teu Espírito Santo. Nos capacite, ajude essas pessoas que estão assistindo esse vídeo e que essa mensagem possa estar nos ajudando, Pai, a se aproximar cada vez mais de Ti. E seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã.